Olá, pessoal. Vamos dar início aqui oficialmente no nosso webinar de Corpia, que vai abordar aí a simplificação da revisão dos acessos de TI, que será abordado ali pelo nosso especialista Alisson de Souza, nosso System Developer, aqui da Corpia, que falará desde a importância ali do IGA, né, sua aplicação e principalmente o que é o nosso foco aqui, que é fazer a revisão desses acessos. Então, para isso, o Alisson, agradeço a tua disponibilidade para esse evento, que acredito aí que vai poder agregar muito para as pessoas que estão nos assistindo. E também agradeço ao time de marketing, comercial, os arquitetos de solução, o time de desenvolvimento que está sempre aí participando aqui com a gente. A intenção aqui realmente, né, compartilhar as experiências do nosso especialista, né, o Alisson, sobre como é importante a realização da revisão dos acessos dos usuários de TI e como pode ser feito isso de uma forma bem simplificada. Então, sem aquelas extensas planilhas que voltam sem preenchimento ali para as áreas de TI, né? Então, será uma jornada aí rica em aprendizado, com valiosos insights, acredito também, até para implementar, né, melhorias dentro da corporação de vocês. Então, aproveitem o evento, mas antes de mais nada, vou passar alguns avisos aqui. Este webinar ele vai gerar um certificado para os participantes, então peço aí que fiquem até o final para responder nosso questionário, para que a gente possa enviar o certificado por e-mail ou WhatsApp. O webinar também vai estar sendo gravado, né? Então, posteriormente, nosso time vai disponibilizar para vocês também. Mas, enquanto isso, a gente está ao vivo aqui. Então, fiquem à vontade para utilizar o nosso botão de Q&A para as perguntas. E, ao final, a gente também vai abrir um tempinho ali para responder essas perguntas, né? E também com as considerações. Deixo aqui também o nosso e-mail, né, do time comercial, para que possam fazer contato, conhecer um pouco mais da solução, até mesmo fazer um bate-papo aí, né? Trocar algumas experiências. E antes de a gente dar continuidade aqui com o Alisson, quero apresentar, né, rapidamente como a Corpia pode ser uma parceira completa, né, dentro da corporação. Então, hoje a Corpia, né, acaba tendo diversas soluções, entre elas o Password Reset, que acaba auxiliando ali na redução de chamados para o reset de senhas, desbloqueio de usuários, mantendo o registro ali de todas as informações, que é uma plataforma self-service, né? O próprio usuário pode recuperar sua senha seguindo critérios de segurança e até mesmo realizando o desbloqueio da rede, seja por erro de senha ou por uma outra questão ali que permita a reativação, né? Isso muitas vezes acontece quando a gente está trabalhando ali, né, 24 em horário de turno noturno e precisa ter essa liberação de forma rápida e o Corporate Password Reset acaba ajudando nisso também. E ainda pensando um pouquinho na questão de segurança de usuários e principalmente dos seus acessos, a gente tem o Corp EGA, que acaba disponibilizando de uma forma automatizada a criação e a remoção dos acessos dos usuários. Então, junto com ele, né, a gente ainda tem a possibilidade de fazer essa revisão dos acessos, né, com o Corp Access Review, que pode criar campanhas específicas, manter o ambiente atualizado, seguindo ali as políticas da empresa, e ainda a Corpia, né, com toda a sua expertise na questão de IGA, acaba disponibilizando serviços para apoiar projetos, né, para a organização do AD, na questão de revisão de grupos, GPOs, OUs, o assessment do AD, né, na questão de disponibilidade, segurança, governança, funcionalidades, replicações, melhores práticas mesmo com relação ao tema. A parte de sustentação do IGA, então, né, a gente sabe que existe ali a questão de revisão de criação de acessos, fluxo, operação de governança, tratar as exceções que a gente sabe que existe dentro das empresas. E ainda a gente atua, né, aqui dando suporte para a realização de perfilamento também. Então, a Corpa, né, na parte do IGA, tem uma plataforma única que consegue apoiar, né, vocês nessa questão de gestão de identidade automatizada, entregando relatórios, permitindo a gestão dos acessos para que realmente sejam entregues às pessoas que precisam desses acessos de uma forma rápida e de acordo com as políticas internas. E até para entender como a Corpia faz isso, aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente como é que funciona essa questão de engrenagem, né, do Corpia EGA. Então, como é que funciona, tá? Hoje o Corpia, né, o que ele pode fazer? Ele acaba se integrando com uma fonte autoritativa, que no caso aqui a gente normalmente é o sistema do RH, onde ele acaba captando as informações que o RH cadastrou do novo usuário ou de uma mudança de cargo, e com isso ele identificando o cargo ou esse perfil do usuário, ele libera os acessos aos usuários que ele realmente precisa ter. Então, desde integração com a AD, pastas compartilhadas, os e-mails, acessos específicos dentro do RP ou outros
sistemas integrados. Então, assim, o usuário já recebe no seu primeiro acesso, né, a senha, tudo que ele precisa. O gestor imediato recebe essa primeira senha provisória também para poder disponibilizar para ele. E a TI fica mais responsável mesmo pela questão de governança, tendo os acessos aos relatórios, podendo inclusive gerir as contas órfãos, fazer a parte de revisão de acessos, desprovisionar acessos. E quando desligado, o objetivo do Corp é realmente automatizar todo esse fluxo, né? Então, quando é desligado o colaborador lá no sistema de RH, o Corp também consegue fazer todo esse desprovisionamento de uma forma imediata. Então, contem com a Corp, né, para os projetos de GA. E agora, né, até mais sem delongas, eu vou dar sequência aqui, né, chamo o Alisson, que atua diretamente com o time, né, da Corp aqui na questão de revisão de acessos, desenvolvimento junto aos projetos implementados. O Alisson, é com você. E aí, pessoal, primeiramente, bom dia. E obrigado, Corpia, pela oportunidade aqui de apresentar um webinar. E obrigado, Daiane, aqui pela introdução. Então, hoje o tema do nosso webinar ele é simplificando a revisão de acessos. E apesar do título do webinar ser simplificando a revisão de acessos, a ideia hoje não é aqui só falar sobre a revisão de acessos, como também comentar ali um pouco sobre o gerenciamento de acessos, explicar o que eles representam, a sua importância, os benefícios que eles trazem para a empresa ali em geral. Dando aqui uma breve apresentação minha, eu sou o Alisson, sou da área de tecnologia, tenho um técnico em desenvolvimento de sistemas e atualmente eu estou cursando ciência da computação. Faz alguns anos que eu trabalho na área e hoje em dia eu estou atuando como desenvolvedor de sistemas aqui na equipe de desenvolvimento da Corpia. Então, antes de eu aprofundar na importância do gerenciamento de acessos e revisão de acessos para as empresas, eu quero começar esse webinar aqui com uma breve contextualização do cenário de segurança de cibernética atual, especialmente no que diz respeito ao Brasil e à América Latina. Então, a ideia aqui é trazer alguns dados para ilustrar a importância do gerenciamento de acessos como um todo aqui, né? Então, durante aqui o primeiro semestre de 2023, o Brasil ele se destacou ali em um aspecto que, infelizmente, não é motivo de orgulho. De acordo com os dados do relatório de cenário de ameaças globais do FortiGuard Labs, o nosso país ele enfrentou uma enxurrada de ataques cibernéticos. Para a gente ter uma noção da magnitude, o Brasil ele registrou um total de 23 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos só nesse primeiro semestre de 2023. E essa estatística coloca o Brasil no topo da lista de países da América Latina com o maior número de ataques cibernéticos. Então, para a gente ter uma comparação regional aqui, o México ele ficou em segundo lugar, com 14 bilhões de tentativas, seguido pela Venezuela, com 10 bilhões, e Colômbia e Chile, com 5 bilhões e 4 bilhões de tentativas, respectivamente. A América Latina e o Caribe, eles registraram mais de 63 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos nesse período. Então, esses números, né, ele ilustram o desafio que as organizações enfrentam no Brasil e em toda a América Latina como um todo, tornando a segurança, então, a segurança de informações mais críticas do que nunca. Então, daí o gerenciamento e revisão de acessos entra em cena, sendo ele uma das partes essenciais da estratégia de segurança da informação, ajudando ali a proteger ativos valiosos, manter a conformidade e minimizar os riscos. Então, aqui começando, o que é o gerenciamento de acessos? O gerenciamento de acessos ele é o processo de controlar quem tem acesso a quais recursos em uma organização. Explicando aqui com um exemplo que é bem comum, que é o exemplo da casa. Então, imaginando uma casa, o gerenciamento de acessos é como você decide quem pode entrar nessa casa e em quais portas eles podem entrar e o que eles podem fazer depois de entrar nessa casa. Então, nesse contexto, as portas elas são os recursos como acessos a VPNs, pastas compartilhadas, intranets ou acessos a outros sistemas. As pessoas que querem entrar são os usuários, e o que podem fazer depois de entrar é o nível de permissão ou autorização que eles possuem. Então, o gerenciamento de acessos ele é sobre controlar quem tem permissão para entrar em diferentes partes da casa e o que eles podem fazer uma vez dentro, né?
Explicando um pouco melhor aqui o gerenciamento de acessos, eu coloquei 4 componentes como os principais desse processo, que são a autenticação, a autorização, as políticas de acesso e a auditoria e monitoramento. Então, começando aqui pela autenticação, a autenticação, como vocês sabem, ele é o processo de verificar a identidade de um usuário, ou seja, confirmar se a pessoa é quem ela alega ser. Isso normalmente ele é feito por meio de credenciais, como nome de usuário e senha. E a autenticação ela é o primeiro passo fundamental, né, para garantir que apenas as pessoas autorizadas tenham acesso aos recursos da empresa. Então, se alguém não pode provar sua identidade, ela deve ter o acesso negado, né? Já a autorização, ele é o processo que determina o que o usuário pode fazer depois de ter sido autenticado. Isso envolve a definição das permissões ou direitos de acessos de um usuário a recursos específicos. Por exemplo, usando um exemplo comum ali, um funcionário, quando ele acessa o sistema de RH, ele pode ter a permissão de ver a lista de funcionários da empresa, mas ele não tem permissão para cadastrar um funcionário novo, por exemplo. Então, a autorização é esse mecanismo que garante que, mesmo após a autenticação, o usuário ele só tem acesso às informações e ações que sejam relevantes para as funções dele. Isso minimiza ali os riscos de acessos não autorizados, né? Políticas de acesso, elas são regras e diretrizes que definem quem tem permissão para acessar quais recursos com base em critérios específicos. Então, pensando em um exemplo aqui para facilitar o entendimento. Ah, apenas usuários do departamento financeiro têm acesso àquela pasta compartilhada com documentos relacionados a finanças. Então, caso o usuário ele cumpra a condição, que é fazer parte do departamento financeiro, ele terá como resposta acesso à pasta compartilhada. Isso é uma política de acesso. Elas são bem importantes, né, porque elas ajudam ali a manter o acesso dos funcionários de acordo com as suas respectivas funções, ao mesmo tempo e também que garantem que está tudo em conformidade com os regulamentos ali e com os padrões de segurança da empresa. E por fim, a auditoria e monitoramento, que ela envolve ali o acompanhamento das atividades de acesso de usuários aos recursos da organização. Então, isso envolve ali registrar os acessos que cada usuário tem ou que ele requisitou, ou registrar os acessos que foram retirados do usuário, ter um registro dos usuários que foram desligados e não têm mais acesso ao sistema da empresa, por exemplo. Então, usando aquele exemplo da casa que eu usei antes ali, a auditoria e monitoramento ela seria como uma câmera de segurança dentro da casa para garantir que está tudo funcionando corretamente e que todas as pessoas estejam tendo acesso às portas corretas. Então, a auditoria e monitoramento elas são bem essenciais ali para identificar atividades suspeitas, detectar violações de segurança e manter um registro para investigações futuras, né? Isso tudo ali ajuda a garantir que o sistema seja seguro e protegido. Então, esses 4 componentes, eles trabalham juntos ali para manter tudo em ordem, garantindo que os usuários sejam autenticados, eh, tenham as autorizações apropriadas, sigam as políticas de segurança da empresa e monitorem todo esse processo. Agora, tentando entender a importância do gerenciamento de acessos, eu escolhi aqui os tópicos que eu acho mais relevante, que seriam a proteção de dados sensíveis, a minimização de riscos internos, a conformidade com regulamentações e a eficiência operacional. Começando ali pela proteção de dados sensíveis, o gerenciamento de acessos ele controla quem pode ver as informações importantes na empresa, como eu expliquei ali falando sobre a autorização, né? Então, ele garante que apenas as pessoas que têm permissão possam acessar dados confidenciais, como informações de clientes, estratégias de negócios e outros segredos ali da empresa. Nesse caso, dá para usar até aquele mesmo exemplo ali, em que apenas pessoas do departamento financeiro têm acesso à pasta compartilhada que tem documentos confidenciais relacionados à finança. Então, um funcionário de uma empresa de desenvolvimento de software, por exemplo, ele não tem que ter acesso ali a dados financeiros confidenciais dos clientes. Então, se o sistema de gerenciamento de acessos estiver em vigor dentro da empresa, o desenvolvedor ele vai ter permissão ali apenas para
para as áreas de dados relevantes para o trabalho dele ali, como código-fonte, informações de desenvolvimento de software, assim protegendo os dados confidenciais, né. Minimização de riscos internos, esse tópico ele é parecido ao anterior aqui, porque o gerenciamento de acessos, ele limita as ações que um funcionário pode fazer dentro da empresa. Então é assegurado que o funcionário ele só tenha, eh, acesso ao que é necessário para ele fazer a atuação dele. E com isso é reduzida ali a chance de abusos de privilégio, onde um funcionário ele realiza ações que não são relevantes para o trabalho dele. Isso diminui casos como vazamento de dados confidenciais por acidente, ou às vezes ali até um funcionário mal intencionado, né, que por X motivos ele queira prejudicar a empresa, por exemplo. Conformidade com regulamentações. Então, por quê, né? Porque ele tem toda essa questão de garantir que os funcionários eles tenham acesso apenas ao necessário. Além disso, também entra a questão dos registros, né, de manter todo o histórico de acessos dos funcionários e, assim, é possível fornecer um relatório que mostra que a empresa está obedecendo às regras. Isso é bem importante para evitar problemas com a lei, manter as informações seguras e ter a confiança das pessoas e das autoridades na empresa, né? E por último, a eficiência operacional. Primeiro, pela automatização de processos, porque o gerenciamento de acessos ele ajuda a automatizar a tarefa de conceder permissões, o que também economiza tempo e reduz trabalho manual para as pessoas que administram o sistema. E segundo, pela redução de erros, porque evita, eu não diria evita, né, mas diminui muito a chance de uma pessoa cometer um erro, como dar acesso demais por engano ou dar acesso errado, e assim não ocorre retrabalhos, né, e acaba tendo ali um ganho operacional bem grande. Então, com essa explicação mais teórica das coisas, agora eu passo a vez para a Daiane novamente, para ela explicar melhor esses processos na prática e falar sobre a solução de gerenciamento de acessos que o Corp oferece, né, que é o Corp IGA. Legal, obrigada, Alisson. Deixa eu compartilhar aqui minha tela para a gente poder acompanhar aqui, né, como é que funciona essa questão na prática mesmo do Corpia, né, como que o Corpia consegue ajudar, principalmente na questão de automatização do processo. Vocês já devem estar vendo a minha tela aí. Então como é que funciona, né? Vamos imaginar aqui a ideia dessa, né, de como que a gente consegue apoiar mesmo. Imaginem que já houve um cadastro do colaborador lá dentro do sistema de RH, o corpo ele já puxou essa informação e agora esse colaborador já está trabalhando no dia a dia dele, já está com os acessos dele, mas precisa também alguns acessos adicionais. Então essa aqui é a carinha do Corpia, né? Então a gente consegue, por exemplo, acompanhar o nosso usuário, né, o nosso colaborador, que aqui a gente vai pegar o Carlos como exemplo. Então, o Carlos Nogueira, ele é um analista de RH. Estou aqui como superior imediato dele, até para que eu possa fazer essa demonstração. E ele trabalha no departamento de recursos humanos, onde ele tem um perfil que já foi previamente cadastrado pelo próprio, liberado para ele, né? Pelo próprio Corp, porque ele já identificou que, como ele era analista de RH, ele precisava ter os acessos que o perfil de analista de RH precisa ter. Muitas vezes é o acesso ao AD, ao e-mail, alguma funcionalidade dentro do RP também, então ele consegue fazer toda essa liberação e a gente consegue acompanhar aqui. Só que o Carlos, né, nesse tempo que ele está trabalhando com a gente, ele também precisa fazer uma nova solicitação, porque ele precisa ter acesso a outros itens que no nosso perfil base ele acabou não recebendo. Então a gente consegue trabalhar aqui, por exemplo, localizando ele, né? E eu já sei o que que ele tem de perfil que está liberado, e eu consigo fazer a solicitação aqui de um novo item para ele. Então, aqui é como se fosse uma lojinha mesmo. Eu posso colocar, por exemplo, desde VPN, Wi-Fi, contas de e-mail, né? A gente sabe que às vezes isso é definido, o tipo de conta é definido depois pelo gestor, ou muitas vezes, conforme o cargo já existe uma conta de e-mail pré-definida, então ele já pode entrar direto no perfil. Eventualmente, né, não precisa ser Microsoft, pode ser outra solução aqui também. Eu posso fazer solicitações, liberar, né, pastas compartilhadas. Muitas vezes as demandas ficam muito em cima na questão mesmo de pastas compartilhadas. Então, aqui a gente também consegue fazer essa liberação de acesso aqui. Eu consigo colocar itens
nosso analista de RH, por exemplo, às vezes ele precisa ter acesso à sala de RH e precisa ter uma chave, ele precisa ter um headset, porque ele vai trabalhar eventualmente em home office, ou agora, né, a gente faz um controle diferente, por exemplo, o headset eu posso colocar aqui também. E o legal que o Corpor faz também é dentro dos sistemas de RP, eu consigo cadastrar, né, os itens ou as transações aqui, para que eu possa fazer essa liberação conforme os acessos que ele precisa ter. Então, não é só ter acesso ao RP, e sim o que ele realmente precisa ter de acesso lá dentro. Eu posso colocar acessos à intranet, eu posso colocar de outros sistemas aqui também, né, os sistemas legados. Então, é possível colocar todos esses itens aqui dentro também. E concluindo aqui, deixa eu retirar aqui um pouquinho para facilitar aqui a nossa demonstração. E concluindo aqui, né, eu posso inclusive colocar períodos de provisionamento de acesso. Às vezes esse colaborador ele vai ter acesso ao VPN só por 10 dias, eu posso provisionar aqui esse período, ou ele não, vai ficar com esses acessos até que ocorra alguma outra alteração. E a gente envia a solicitação. Isso o próprio colaborador pode fazer, ou o gestor imediato também pode fazer a solicitação. E ele segue um fluxo de aprovação. Nesse fluxo aqui, como eu estou como gestora, então eu já recebo aqui automaticamente, eu vou receber no meu e-mail, né? Eu, como gestora, não preciso estar todo instante abrindo o Corpa para verificar se tem alguma tarefa, porque eu recebo por e-mail. Mas aqui eu já tenho a minha solicitação, porque o corpo ele já vai atuando ali dentro do fluxo já imediato, e eu posso, inclusive, fazer alguma remoção que eu não quero que ele tenha de acesso. E eu posso aprovar. Nisso, a partir dessa aprovação, o corpo também pode eventualmente fazer uma solicitação para um gestor, para o dono do item também, dono daquele acesso. Às vezes eu estou pedindo acesso a uma pasta de outra área, né? Então o corpo ele consegue seguir esse fluxo de aprovação. E com isso, né, sendo liberado todo esse acesso, eventualmente esse colaborador também, ele não vai mais trabalhar conosco, né, e a gente decide fazer o desligamento. A questão do desligamento, que a gente vê que é muito importante, principalmente quando a gente fala na questão de segurança, é porque quando ocorre o desligamento, muitas vezes a gente acaba esquecendo alguns itens, né, foram liberados para aquele colaborador. Então, aqui a gente consegue fazer, o próprio gestor pode fazer o desligamento desse usuário, o próprio TI, o próprio RH, ou se ninguém lembrar, né, a gente consegue puxar essa informação de desligamento dentro diretamente do sistema de RH. Então, ou seja, havendo alguma informação de que houve esse desligamento, o Corpa vai fazer essa solicitação também. E aqui eu posso colocar também, né, buscar aqui o Carlos, fazer o processo de desligamento de forma imediata, ou seja, ele está aqui conversando comigo, faço o desligamento imediato, quando ele chega na mesa dele, ele já não tem mais acessos. Ou eu posso simplesmente fazer o agendamento também desse colaborador também e envio aqui a solicitação para que ele vá seguir o fluxo de desligamento de todos os acessos. O Corp ainda consegue apoiar principalmente na questão de integridade, a gente está aqui no momento, num ambiente de demonstração, né, onde a gente consegue visualizar aqui as contas que estão ativas, as que não estão encontradas no AD, né, eventualmente alguma questão que foi feita fora do processo, então a gente consegue visualizar isso. Muitas vezes, né, o colaborador está afastado, está em período de férias e a sua conta continua ativa lá, então está ok aqui porque está tudo de acordo com as políticas do negócio. Então a gente tem o controle das contas órfãs, é algo que a auditoria bate bastante, então aqui a gente consegue visualizar, né, os usuários que estão no AD, né, mas não estão registrados no Corpa também. Então, isso é importante a gente ter toda essa visualização. O Corpa tem diversas outras funcionalidades aqui que conseguem ajudar nessa questão de segurança, que o Alisson muito comentou ali né, no início, além de dispor diversos relatórios aqui para a gente poder acompanhar, né, e visualizar, principalmente pela TI, essa parte de governança mesmo dos acessos. Vou dar sequência aqui, o Alisson vai dar sequência com vocês, falando um pouquinho da revisão de acessos, né? Então, aqui a gente viu a parte de como funciona o dia a dia para fazer a gestão desses acessos, mas a gente sabe que muitas vezes as políticas do negócio mudam, as coisas mudam, e é importante a gente também ter uma prática de revisão de acessos que ele vai comentar agora com vocês. O Alisson, passo a palavra para você novamente.
Beleza? Obrigado, Daiane. Então, agora eu quero me aprofundar mais sobre as revisões de acessos. Então, começando, o que que é uma revisão de acessos, né? Em termos simples, ai, em termos simples, a revisão de acessos é como uma auditoria que verifica quem tem acesso a quais partes dos dados e sistemas da empresa. Então, ela é uma avaliação cuidadosa que visa responder perguntas como: quem tem permissão para acessar certos dados? E essas permissões elas estão corretas e são necessárias para o trabalho desse indivíduo? Então, ele é um processo que reforça os pontos positivos que o gerenciamento de acesso traz, que é verificar se as pessoas certas têm os acessos certos, evitar problemas com vazamento de dados e garantir que a organização cumpra ali as regulamentações de segurança. O diferencial é que ela é conduzida de forma regular, então assim garante que os acessos estejam sempre alinhados com as funções dos funcionários das empresas. Eh, E aqui eu coloquei os pontos mais importantes da revisão de acessos e por que tem uma ferramenta do tipo, que seriam a auditoria, a detecção de acessos não autorizados, o monitoramento contínuo e a economia de recursos. Então, começando pela auditoria, uma ferramenta de revisão de acessos, ela permite verificar se os acessos atribuídos por meio da ferramenta de gerenciamento de acessos estão alinhados com as políticas e necessidades da empresa. Então, isso significa que quando os auditores eles verificam a conformidade das operações e políticas da empresa, eles podem confiar ali que os dados e sistemas eles estão protegidos contra acessos não autorizados, porque a revisão de acessos ela fornece evidências de que a empresa está controlando os acessos da maneira certa. A detecção de acessos não autorizados, né, porque ele ajuda a identificar e mitigar acessos não autorizados, que podem colocar ali devidos, tipo, acontece ali por devidos a erros de configuração, abuso de privilégios ou outros motivos, então isso é bem crucial ali para a segurança da organização. O monitoramento contínuo, porque ah, a revisão de acessos ela não é um processo pontual, ela é contínua. No caso das ferramentas de revisão, elas até automatizam esse processo. E a minimização de riscos internos. Então, ela ajuda a reduzir riscos de abusos de privilégios ali por funcionários mal intencionados ou negligentes, evitando assim que eles acessem informações sensíveis de maneira inadequada. Tem mais um tópico, na verdade, que é a economia também de recursos, que é uma ferramenta de revisão de acessos, ela automatiza tarefas que, de outra forma, exigiriam ali um grande esforço manual. Então, isso economiza tempo e recursos e reduz a carga do trabalho ali que provavelmente seria jogado ali para a equipe de TI. Então, imagina que vai ocorrer uma auditoria na empresa no próximo mês. Algum funcionário ali ele teria que gerar um relatório com todos os acessos de cada funcionário e depois verificar se está tudo nos conformes. Então, com uma ferramenta de revisão, esse processo ele seria automático. Em resumo, uma ferramenta de revisão ela é um complemento bem importante que também deve ser levado em consideração pelas empresas. E aqui nesse slide eu quero explicar um pouco melhor como funciona o processo de revisão de acessos. Eu dividi o processo em 3 etapas, onde na primeira etapa é onde ocorre, primeiro, a identificação dos revisores, ou seja, identificar quem que vai ser responsável pela revisão de acessos. Isso pode incluir ali administradores do sistema, administradores de acesso ou superiores dos usuários. Segundo seria definir os prazos, então é bem importante estabelecer prazo para as revisões acontecerem. Esses prazos eles podem até ser regulares, por exemplo, trimestralmente ou anualmente. E terceiro, é definir quem terá os acessos revisados, então identificar os funcionários que serão afetados pela revisão de acessos. Na segunda etapa, ali é onde realmente ocorrem as revisões, então é onde ocorre ali a coleta de dados, que é puxar as informações de todos os funcionários que terão ali os acessos revisados e os acessos que cada um tem.
em cima disso ali é feita a análise de permissões, onde os revisores eles verificam se os acessos dos funcionários estão ali alinhados com as suas funções e estão de acordo ali com as normas de segurança da empresa. E é feito ali também a identificação de anomalias, como um usuário com permissão excessiva, acessos não autorizados ou qualquer coisa suspeita. Eh, E a terceira e última etapa é onde ocorre, primeiro, a atualização dos acessos. Então, com base ali nas análises feitas durante a segunda etapa, os acessos dados ali como desnecessários para o usuário são removidos. Eh, Também tem as documentações e relatórios, porque todo o processo de revisão ele é documentado, então relatórios ali são gerados em cima disso para fim de auditoria. Então, e com isso, eu quero apresentar aqui a nossa solução, que é o Corp Access Review, que a gente aqui costuma chamar de Corp AR. Ela é uma solução ali com foco em realizar revisões de acesso. Então, ele faz todo o processo de revisão que eu expliquei antes, que é a criação de campanhas para revisões de acessos, onde ali você define as pessoas que terão os acessos avaliados, as pessoas responsáveis por certificar quem deve ter o acesso ou não, define também o tempo que o processo de revisão vai durar, então ele pode ficar ali ativa por um mês, por exemplo. E depois tudo o que acontece durante a campanha é registrado e é gerado os relatórios sobre. Então, a solução ela oferece vários relatórios que podem ser usados posteriormente ali para auditorias e tudo mais. E também ali uma das principais funcionalidades dessa ferramenta é o desprovisionamento automático. Então, o que que é isso? Após ali a campanha acabar, os acessos que foram ali marcados como revogados durante a campanha, eles são registrados pelo Corp AR e ele se conecta lá com o Corp IGA e cria solicitações de desprovisionamento para esses acessos no IGA. Mas eu acho que a melhor forma de deixar isso mais claro é realmente ali mostrando alguns processos. Então, eu separei aqui alguns vídeos para mostrar isso melhor. Aqui tem até uns prints aqui, esse é o print da página inicial ali da solução. Tem outro aqui, eu vou mostrar melhor aqui depois. Tá. Então, na verdade, eu quero começar primeiro explicando o que que é uma campanha, né? Já que é um termo que é bastante usado aqui na solução. O termo campanha em si, ele se refere a uma série de ações coordenadas com um objetivo específico. Então, trazendo isso para o nosso contexto de revisão de acessos, uma campanha de revisão de acessos ele é um esforço organizado para revisar e avaliar os acessos dos funcionários de uma organização. Então, em uma campanha, prazos e critérios ali são definidos para garantir que os acessos realmente sejam revisados de forma eficaz. O objetivo específico nesse caso ele seria garantir que os acessos dos funcionários ali estejam alinhados com as necessidades e as políticas de segurança atuais da empresa. Então, no Corp AR, nós criamos campanhas ali de revisões de acessos e nessas campanhas ocorre todo o processo de revisão que eu comentei antes. Dito isso, eu quero explicar ali alguns processos dentro da nossa ferramenta, começando pela criação de campanhas de revisão de acessos. Eh, então, beleza, certinho. Aqui é a nossa página inicial da ferramenta, que é uma dashboard, ali onde tu pode acompanhar o progresso das campanhas em andamento ou que já acabaram. Beleza. Então, é aqui que começa o processo de criação de campanhas. E a primeira pergunta que é feita é qual que é o tipo de campanha que você deseja? Se é uma campanha de recertificação de usuários ou uma campanha de recertificação de perfis? E para ficar fácil de explicar a diferença das duas, na campanha de usuários, tu responde a pergunta: esse usuário ele deve ter esse acesso? Enquanto que na campanha de perfil, tu já responde a pergunta: esse perfil ele deve ter esse acesso? E explicando que é um perfil, né? Um perfil ele é um grupo de acessos, então, por exemplo, todos os funcionários do departamento de RH, eles possuem os acessos Y, X e Z lá. Então, pensando no caso que
entra um funcionário novo no departamento de RH. Para ele não precisar ficar sempre solicitando esses 3 acessos quando entra alguém novo, é criado um grupo de acessos, que é um perfil. Então, nesse caso, o perfil ali se chamaria perfil RH, e toda vez que entra um funcionário novo ali no departamento de RH, ele recebe esse grupo de acessos que é o perfil RH. Então, essa campanha de perfil, ela verificaria se o perfil realmente precisa de todos aqueles acessos. Mas nessa apresentação eu não vou me aprofundar nas campanhas de perfis, só nas de usuários, que é a mais comumente usada, né? Aqui tu vai dar um nome e uma descrição para a campanha. Eu coloquei aqui de campanha para o departamento de RH. E chegando aqui na parte mais interessante, então, que é o filtro de usuários. Aqui nessa página, tu vai poder, então, gerar um filtro ali para decidir os usuários que vão ser afetados e terão os acessos revisados na campanha. Então, aqui nesse exemplo, eu criei um filtro para buscar apenas os usuários do departamento do RH. Então, eu cliquei em filtro avançado, legal. Vou pular um pouco aqui. Ó, aqui, ó, como tu pode ver, eu coloquei que eu quero que o departamento seja igual a recursos humanos, ou seja, ele vai criar um filtro e procurar usuários que estão no departamento recursos humanos. Eu poderia também criar um filtro para unidade, eu poderia mesclar esses filtros, né? É bem interessante a quantidade de possibilidades que dá para fazer. É, eu pulei aqui um pouco sem querer. Opa. E aqui embaixo tem o filtro que eu vou mostrar, que é o filtro de itens e perfis. Beleza? Eu montei aqui. Então, o que seria isso aqui? É, Basicamente, eu quero, por exemplo, criar uma campanha e eu quero revisar a galera do departamento de RH. Mas eu não quero revisar todos os acessos dele. Eu quero fazer, tipo, quero revisar ali um acesso específico. Eu quero saber se realmente todos os usuários do departamento RH, eles precisam ali realmente daquele acesso em específico. Então, aqui esse filtro ele permite tu fazer isso. Eu quero pegar aqui um frame aqui, ó, aqui certinho. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que eu quero que o filtro busque a galera do recursos humanos e eu quero incluir apenas os seguintes itens: a permissão de cadastro de usuários no URP do Liber e incluir apenas os seguintes perfis, que é o perfil de analista de recursos humanos. Então, a campanha ela só vai afetar esses 2 acessos aqui. Eu poderia também incluir todos ou não. Aqui em cima tem até uma contagem ali, né, dos usuários que foram afetados por esse filtro. Então, 79 usuários foram afetados. Se tu clicar ali, tu consegue ver quem que foi e tudo mais. Mais informações detalhadas. Aí, beleza. Aí ele vai para a próxima etapa, que é revisores e prazos da campanha. Nessa etapa aqui, tu vai ver que tem 4 inputs. A primeira pergunta é quem que irá analisar. Então, quando eu clico ali, ó, tu pode ver que eu posso escolher o superior direto, dono do acesso ou aprovadores do acesso. Eu posso escolher mais de um, escolher apenas um, tanto faz. No caso ali, eu decidi escolher superior direto. E aqui no prazo final para responder, se não me engano, eu coloquei no último dia de 2023. É isso mesmo, eu coloquei para 31/12 de 2023. Então, o que que ia acontecer? A campanha ela vai ser criada hoje, que é dia 31 de outubro, e lá no último dia do ano, em 31 de dezembro, ela vai se encerrar. No campo de recorrência, eu coloquei anualmente, então isso quer dizer que, como eu tenho essa campanha ela tem uma recorrência anual, ano que vem, em 2024, dia 31 de outubro, essa campanha vai ser gerada novamente e ela vai durar até o último do último dia de 2024. E aqui nesse último input tu vai colocar quando que essa recorrência vai acabar. No caso eu coloquei ali para ser em 2026, ou seja,
Quando ultrapassar essa data, a campanha ela não vai ser mais gerada novamente, ela vai parar. Então, é bem tranquilo isso aqui. E na última etapa aqui, ele tem algumas configurações, que a primeira ali é permitir múltipla seleção de usuários para certificar, revogar ou abster, permitir a opção abster nas campanhas e permitir a troca de certificador. Esses três aqui é mais fácil de explicar ali na hora. E também tem a remoção de acessos automático, que caso essa opção esteja habilitada, o Corp AR ele vai verificar as respostas que foram dadas ali no processo de revisão de acessos, e caso alguém diga, algum revisor, né, diga que um acesso deve ser revogado, o Corp AR ele vai lá no Corp IGA e vai criar uma solicitação de desprovisionamento para esse acesso. Então, isso também é parametrizável, se você quer isso ou não. E sobre a criação de campanhas, é basicamente isso. Beleza? E agora, revisando os acessos. É, eu quero mostrar agora como que é o processo quando um revisor ele vai certificar a campanha. Então, imagina lá que eu sou o superior do Vinícius e o Vinícius ele foi afetado naquele filtro lá feito no processo de criação de campanha. Então, como eu sou o superior dele, o e-mail vai ser enviado para mim, dizendo que eu devo revisar os acessos dele, e no e-mail ele vai ter um link que vai me redirecionar para o Corp AR. Então, o link ele redirecionaria aqui para essa página. E aqui eu já quero mostrar aqui umas informações legais que tem aqui, que mostra primeiro os usuários afetados que eu tenho que revisar. E se tu perceber, lá no filtro tinha dado que eu tinha criado um filtro que tinha afetado 79 usuários. E aqui está mostrando só 18. Por quê? Porque eu, o Alisson, eu só sou revisor de 18 desses 79 usuários. Eu não sou necessariamente revisor de todos, porque eu sou, provavelmente eu caí ali no filtro ali de ser um superior, então eu sou superior desses caras e eu vou revisar eles. Ali também tem o prazo final, que é dia 31/12. E esse aqui são os botões de ações. Esses botões eles permitem então certificar todos os usuários de uma vez, ou revogar todo mundo, ou abster todas as respostas e também resetar. Isso é algo meio arriscado, né? Então esses botões eles são parametrizáveis de aparecer ou não. É, então eu acho que é o mais comum. Tu pode tirar esse botão fora e fazer realmente o revisor ele entrar usuário por usuário e revisar corretamente, né? E aqui, quando ele entra em um usuário para revisar ele, primeiro aparece ali as informações básicas dos usuários, então aparece o superior, o cargo, o departamento e a unidade. Aqui, nesse exemplo, eu estava usando o usuário da Daiane, então como superior aqui está a Daiane, e por isso que ela está revisando esse cara aqui. Aqui embaixo é os acessos que estão sendo revisados, que é os dois lá que eu tinha selecionado no filtro, que é o RP do Libar ali, o cadastro de usuário, e o perfil analista de recursos humanos. Aí tem as opções ali certificar, revogar e abster. O certificar seria manter o acesso, então, esse cara ele realmente precisa desse acesso, então eu vou certificar aqui, tá tranquilo. Revogar, caso eu diga que não, esse cara não precisa desse acesso. E a opção abster é caso eu queira me abster de responder. E esse botão de abster também ele é parametrizável. Então, caso tu queira obrigar o revisor a responder sim ou não, né? Eu certifiquei ali o primeiro acesso. E quando eu cliquei em revogar o acesso ali do perfil, ele apareceu esse pop-up de comentário, porque também isso é algo parametrizável de eu querer obrigar o usuário, o revisor, de ele dar uma justificativa do porquê que ele está revogando aquele acesso para o cara. Então, aqui ele vai obrigar, tipo, falar, não, escreva o motivo aqui, o porquê que tu está revogando, por que esse cara não precisa do acesso.
Então, coloquei uma justificativa bastante plausível aqui. E beleza. E assim ele terminou de revisar esse usuário. Ele vai continuar revisando os outros usuários e, e quando terminar ele vai ter feito ali a parte dele. Beleza, tranquilo, sem segredo. Tentei uma barra de progresso aqui, né, que é o quanto tu revisou e tudo mais. E indo pro próximo slide. Aí beleza, você revisaria ali todo mundo. Daí chegou o dia 31 de dezembro e a campanha ali foi finalizada. A campanha ela trancaria as respostas e tu não poderia mais mudar as respostas que tu deu. Então, agora a solução ela iniciaria outros processos. Primeiro, os acessos eles vão ser atualizados, então o Corp AR ele vai analisar as respostas dos revisores e vai verificar, o revisor Alisson disse que o Vinícius ele não deve ter a permissão lá para cadastrar usuários no RP do Dolibar. Então, o AR ele vai verificar isso e vai criar uma solicitação de desprovisionamento lá no IGA referente a esse acesso para o Vinícius. Então, lembrando de novo, né, que esse processo de desprovisionamento automático, ele é parametrizável também. E também nessa última etapa ali ocorre a geração de relatórios. Então, você tem acesso a relatórios referentes à campanha ali. Aqui é o relatório ali da campanha de RH que eu criei. Então, ele tem alguns gráficos básicos. Aqui ele tem uma tabela com todas as respostas. Ali, ó, até aparece as respostas que eu dei. Por exemplo, o Vinícius Fernandes, ele tem o acesso RP do Liber e a Daiane Bauer, que é o revisor, aprovou esse acesso e não colocou nenhuma justificativa. Aqui também tem o outro acesso, que é o perfil analista recursos humanos, e esse acesso ele foi revogado. E a justificativa é que esse perfil ele não faz sentido para esse funcionário. Dá até para gerar um XLSX dessa tabela, então caso ali tu queira usar uma planilha para revisar posteriormente ali, né, para questões de auditoria e tudo mais. Tem como baixar os gráficos, e aqui em cima eu acabei não mostrando, mas ele tem outras abas que têm acesso a outros relatórios mais específicos, né? Dá para saber exatamente, dá para tirar um relatório de um usuário específico na campanha, ou de um item, ou de um certificador. É, então, é isso. Chegamos ao final dessa apresentação sobre a importância do gerenciamento e revisão de acessos empresariais. Então, a gente ali explicou, né, os fundamentos do gerenciamento de acessos, a gente compreendeu por que ele é crucial para a segurança da cibernética e como a revisão de acessos ela aprimora ainda mais a proteção de informações sensíveis. A segurança, eu coloquei um parágrafo aqui, que a segurança da informação ela não é apenas uma preocupação, mas uma necessidade essencial para todas as empresas, que é garantir que as pessoas certas tenham acesso às informações certas, é uma parte fundamental desse processo. E eu quero terminar a apresentação, então, com o seguinte parágrafo, que é a falta de gerenciamento adequado de acessos pode resultar em uma perdas financeiras de reputação, e às vezes é preciso apenas uma brecha para custar milhões. Então, é isso aí. Legal, obrigada, Alisson. Acredito que tenha ficado aí bem claro para o pessoal, né? O legal de fazer aí a parte de revisão de acessos é poder fazer, inclusive, campanhas para motivos diferentes, né? Como, por exemplo, acompanhar quantas licenças realmente devem ficar ativas ali. Normalmente, nas renovações, né, de contratos de fabricantes, Microsoft, Google, né? Para confirmar realmente a aquisição de um novo pool ali de licenças. Também quando ocorre, às vezes, uma mudança ali de gestor na área, que a gente sabe que acaba mexendo ali com todo mundo, e é importante rever esses acessos também para que não fiquem com acessos legados, acessos que não precisam
precisariam mais ter, né? Então, há inúmeras ali situações que pode ser aplicado, né? E é necessária essa questão de revisão de acessos. Agora a gente vai dar sequência aqui nas perguntas. Eu vi que o pessoal mandou aqui algumas perguntas. Deixa eu ver aqui, o Fábio aqui encaminhou uma pergunta lá no comecinho também, questionando sobre se o Corpa se integra aqui com o sistema de RH Sênior. Então, o Corpa ele pode sim se integrar com o sistema de RH como uma fonte autoritativa, aquela fonte, né, onde vai buscar todas as informações de início ali dos usuários, ou até a questão de mudança de desligamento do colaborador. Então, ele vai fazer toda aquela liberação ali dos acessos, né? Seja dentro do próprio sistema de RH, de um RP, então pode ser Sênior, TOTUS, ou qualquer outro ali que permita algum tipo de integração. Deixa eu ver aqui outra. O Nilson aqui também pergunta se os sistemas que se integram também, sobre os sistemas que se integram também aqui, que são só os que foram apresentados ou outros também. Eu acredito que ele está comentando lá da nossa engrenagem, né? A gente tinha alguns sistemas lá, se eu não me engano, TOTO, SAP, Sênior, ServiceNow. Então, aqueles são alguns exemplos, tá, de sistemas de integração. Podem ser outros sistemas legados, sistemas próprios, né? Muitas vezes a indústria tem um sistema próprio. Então, desde que permita algum tipo de integração, via API, banco de dados, planilha, TXT, alguma coisa nesse sentido, ele pode se integrar sim, tá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu dar uma olhada mais uma aqui. Acho que a gente tem um tempinho. O Alisson, acho que essa aqui pode me ajudar aqui. O Marcelo pergunta, como vocês entendem que eu posso começar um projeto de GA aqui na empresa? Consegue dar uma ajudinha aqui nessa aqui? Tá. Para iniciar um projeto de GA na empresa, é fundamental ali, primeiro, avaliar as necessidades e as metas da empresa, né, para verificar se é realmente um projeto de GA que vocês buscam. O próximo passo ali seria ali formar uma equipe de projeto, definir um escopo e escolher um fornecedor de GA. E um projeto desses também eu acho que é essencial iniciar sempre por pequenas entregas e tu ir aprimorando aos poucos, porque uma solução de GA ela não vai chegar ali na empresa organizando a casa de um dia para o outro, sabe? Ele é um processo que leva meses. Eu também considero ali que é bem importante manter sempre o time bem treinado, com documentações e tudo mais ali, e ter um apoio também da alta administração nesse processo, acho que é bem importante. Opa, desculpa, pessoal, todo mundo. O Marcelo aqui está perguntando também se existe um limite aqui de usuários a serem revisados nas campanhas de Access Review. O que acontece? O Access Review ele vai pegar as informações que estão lá no Core PGA, e então todos os seus colaboradores que passam por lá, ele vai revisar. Então não existe um limite, tá? O limite é o que está cadastrado lá. Então, com isso, você pode fazer todas as campanhas, seja por perfil, por área, por sistemas, né? Por itens, da forma que você precisar, o Corpa vai ajudar ali você, tá? Então não tem esse limite, não. Deixa eu verificar aqui. O Corpa se integra a um catálogo de ferramentas ou desenvolve API ali para integração com outras ferramentas. O Corpa ele tem uma documentação que acaba ajudando nessa questão de API também, né? De como ele vai se integrar. Mas assim, a nossa fala aqui básica né? Se permite algum tipo de integração, não precisa ser necessariamente por API, tá? O Corpa acaba integrando também. Então, isso ajuda muito no dia a dia. Preocupações, né? Principalmente quando os sistemas são mais antigos, sistemas que não são tão de mercado, então o Corpa consegue se integrar se tiver algum tipo de possibilidade ali também. Uma vez que o gestor removeu o acesso da solicitação, como fica ali o status desse acesso na consulta de solicitação pelo usuário? O usuário ele tem
todo o fluxo de aprovação, inclusive que o que não foi aprovado ou que está aguardando aprovação, quem aprovou, às vezes o aprovador, por exemplo, o superior imediato está de férias e foi transferido para outra pessoa aprovar. Todo esse fluxo, tá, ele vai ficar registrado, isso tudo é documentado, existe um histórico desse processo, mesmo que houve a troca, né, que quem deveria aprovar era fulano, mas quem realmente aprovou foi ciclano, porque houve essa movimentação. Isso tudo fica documentado também, tá? O Bruno aqui pergunta, no caso de gerenciamento do acesso do SAP, né, como funciona o processo de análise de risco para os perfis de acessos. Então, o Corp é não só para o SAP, tá? Mas a gente falando ali de análise de risco, a questão no mapa de risco mesmo, a gente consegue trazer essas informações para o Corp, mesmo que você não tenha tudo definido ainda, você pode ir definindo aos poucos, o Corp vai recebendo essas informações aos poucos. Isso até é uma ferramenta que acaba ajudando quando você está implementando essa questão, né, essa análise de risco. Então, você vai trazendo essa informação para o Corp e depois ele vai gerando os alertas necessários também para verificar se realmente esse colaborador deve permanecer com esses acessos também, tá? Vamos ver aqui outra pergunta. O Germano aqui pergunta se consegue integrar o Corp, né, para fazer aquele fluxo de desligamento que foi falado com o GUP. É da mesma forma. O Corp ele pode se integrar tanto com o sistema de RH, muitas vezes a maioria das empresas já tem um sistema, né, de RH, mas se ela tiver uma outra fonte autoritativa, às vezes por um outro sistema, o Corp vai pegar essa informação ali que houve a criação do usuário e ele vai, de tempos em tempos também, ele vai puxando quando há uma mudança de cargo, quando há um desligamento. Então, se houve um desligamento e o GUP permitir essa integração, essa informação de desligamento, inclusive às vezes até de afastamento para férias, afastamento de um atestado mais longo também, e precisa suspender esses acessos, o Corp vai fazer isso também, tá? Deixa eu verificar aqui. Tem mais uns aqui. O Alisson aqui também veio mais uma pergunta aqui com relação a como começar a aplicar aqui o Corp, né, dentro da empresa, que hoje eles não têm, né, uma cultura para esse tipo de solução. Acho que até complementa ali um pouquinho da pergunta anterior, né, se puder me dar um suporte aqui também nessa. Beleza. A maioria dos nossos clientes agora que começa ali um processo desse, eles também não têm uma cultura para lidar com esse tipo de solução. Isso é aquela questão que eu disse que a implementação do IGA ela é um processo gradual. Então, o IGA ele não vai chegar organizando a casa do dia para a noite. Então, ali é sempre importante ter a educação da equipe, a avaliação das necessidades ali, ter uma comunicação eficaz, principalmente entre a empresa e o fornecedor de IGA. Então, é diferente de quando se muda uma solução de e-mail, por exemplo, ali, que é só uma virada única. O processo de IGA ele é bem gradual e tu pode ali trazendo sistemas por sistemas para a gestão. Não precisa ser tudo de uma vez, né? Acho que isso Sim. responde a pergunta. Acredito que sim. Tem aqui também, né, a Moreira que comenta que faz bastante sentido, né, a solução, já estão tratando isso na empresa também. Tem aqui o Rodrigo, João Paulo, Pedro Paulo aqui também dão parabéns aqui para gente. Pessoal, a gente já está avançando aqui no nosso tempo, né? Então, gostaria de agradecer aí mais uma vez, né, a disponibilidade, a oportunidade de a gente ter feito esse webinar para vocês. Espero que realmente tenha contribuído aí, né, auxiliando nos processos, né, e principalmente uma troca de experiência. Então, agradeço muito, né, a participação de vocês. Caso tenha algumas dúvidas, né, ou tenha alguma questão que não deu tempo de a gente responder aqui, peço que entre em contato com a gente através do nosso e-mail, ele está aparecendo na tela, tem o WhatsApp, tem o telefone, fiquem à vontade para trocar as experiências. Lembrando, né, que ao encerrar o webinar aqui, a gente vai ter uma pesquisa de satisfação, então peço que realmente preencham para que recebam seu certificado deste webinar e contribua para a gente fazer outros, inclusive sugerindo temas. Acho que isso é importante para que a gente sempre esteja alinhado aí com as expectativas, né, do pessoal. E mais uma vez, nosso muito obrigado e a todos uma excelente semana. Até o próximo, pessoal.